Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos iniciando mais um programa Sensibilidade e hoje nós vamos aos Estados Unidos. Lá está o Admir Serrano, lançando um novo livro, O Espiritismo e Suas Raízes Profundas, pela editora Lar Harmonia. Admir Serrano, que bom revê-lo, amigo. Como é que você está? Está tudo bem contigo aí nos Estados Unidos? Olá, Damião. Sim, tudo bem, sim, graças a Deus. É um prazer estar aqui novamente com você. Já estivemos juntos outras vezes e um prazer muito grande participar novamente desse programa, essa programação muito importante que vocês fazem para a espiritualidade e auxiliar aí nós todos a melhorar um pouquinho e a cumprir a nossa tarefa evolutiva aqui nesta encarnação. Muito obrigado, um grande prazer. Admir, eu sei, nossa, eu sei que você tem vários livros publicados, você tem aí muitas pesquisas de EQM, de experiências quase mortes, mas vamos lá, vamos deixar por você. Admir Serrano por Admir Serrano. Fala um pouco de você, conta um pouco para o amigo ouvinte e telespectador de você, Admir. Bem, eu sou natural de Bocaina, no estado de São Paulo, e eu estou aqui nos Estados Unidos desde 1982. E eu não era espírita quando eu estava no Brasil, tornei-me espírita aqui em razão de alguns fenômenos que começaram a ocorrer comigo no ano 2000, das experiências fora do corpo, também conhecida no espiritismo como desdobramento. E eu era cético até então, e com essas experiências que eu tinha e tenho ainda nesses últimos 25 anos, bastante lúcidas, eu então descobri por mim mesmo, in loco, a minha imortalidade. Inclusive, eu terminei um livro em inglês que chama Noites no Além, meus 25 anos de experiências fora do corpo, vivenciando vivenciando a vida após a morte, está aqui todo ao nosso redor, onde eu interajo com espíritos desencarnados, com outros desdobrados, eu aprendo lições, eu faço cursos, eu estudo, eu trabalho, eu auxilio recém-desencarnados. Então, isso vem acontecendo comigo já há 25 anos. E, em função disso, eu acabei sendo levado ao Espiritismo no ano 2004. E passei, então, a estudar não só esse fenômeno da experiências fora do corpo, que estava ocorrendo comigo e eu quis entender melhor, mas depois eu acabei descobrindo outros estudos científicos, acadêmicos que existem aqui, nos Estados Unidos, sobretudo as ETMs, experiências de quase morte. Então, eu estudei com profundidade, também pesquisei, conversei, entrevistei pessoas que haviam passado por essa experiência, e nos meus estudos eu acabei escrevendo 2 livros sobre o tema em português e um em inglês. De português tem nos Portais do Além, que foi o meu primeiro, e o segundo, sobre experiências quase morte, foi os que voltaram para contar, editado pela academia, que é parte da Planeta Editora. E aí eu escrevi The End of Death, o fim da morte, como as experiências de quase morte provam a vida após a morte. E nesses estudos eu também encontrei estudos do Stevenson sobre a reencarnação, e depois vem como se fosse uma avalanche, você encontra todos esses outros fenômenos, comunicação após a morte, eh, essas coisas, visões no leito da morte. E eu, para entender mais essas coisas, eu fui trabalhar como voluntário para hospice, que é o tratamento paliativo com pessoas no fim da vida,
onde eu participei diretamente conversando com eles e tendo o testemunho deles de tais visões. E isso me levou a pesquisar, ainda mais e a participar, mais ativamente em palestras, essas coisas, com o objetivo de trazer subsídios científicos, subsídios reais, na verdade, que no caso seria a minha experiência, da do fato da realidade da vida após a morte, da realidade da imortalidade do espírito. Então, para mim, eu me autodenominei um mensageiro de trazer e de reforçar para todos os meus ouvintes, os que ouvem as palestras, os que também me entrevistam, da realidade da nossa imortalidade como espírito. E uma coisa leva a outra, então eu faço essa divulgação dos meus estudos, não apenas em livro, mas também em palestras, em oportunidades, em entrevistas que você me dá. Sobre esse último livro que nós vamos falar hoje, que é O Espiritismo e Suas Raízes Profundas, como toda essa coisa, todo as experiências que eu tive, os estudos que eu tive foram corroborados pela doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, ah, em Gênesis, em todos os 5 livros de Kardec. Eh, então obviamente eu tive outras religiões, fui católico, também estudei outras religiões, mas eu me fixei no espiritismo já há 21 anos, justamente porque o espiritismo ele corroborou tudo aquilo que eu havia estudado na ciência, que era mais jovem do que o espiritismo. Então, para mim foi uma descoberta fenomenal. E também nesses estudos eu fui descobrir também como que começou, o Kardec fala, a gente aprende no ESD, no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, sobre o eventos de Hydesville, os happenings, né, os toques naquela vida, com as irmãs, com a família Fox, que moravam lá, e sobretudo com as irmãs Fox. E só que eu gosto de saber o que veio antes, né, e aí antes disso aí. E quando eu comecei a estudar o que veio antes desses fenômenos, eu encontrei também que o espiritismo, ele nasceu em Paris, com Allan Kardec, os fenômenos também que estavam se dando em Paris, as mesas girantes, os estudos do magnetismo, essas coisas todas. E eu fui descobrir, então, que a raiz mais profunda do espiritismo encontra-se na própria França, no sul da França. Então, essa é mais ou menos, aqui o Admir por Admir Serrano, é mais ou menos como essas coisas aconteceram, ocorreram no meu estar nesse momento, como que uma coisa levou a outra. E aí conta para gente, né? E só para a gente pincelar, antes da gente entrar exatamente aí, o livro, acho que ele vem trazendo exatamente o que você estava contando. Então vamos se aprofundar um pouco mais, porque a hora que você traz, veja, o primeiro capítulo dele, do livro, já é exatamente essa, a França na história do Espiritismo. E aí no capítulo 2 você prossegue, a França na história da humanidade. E aí o capítulo 4, o cristianismo na França, quer dizer, e aí você falou do Restville, esse é o capítulo 14, mas exatamente essa busca é até chegar. Então, conta um pouco dessa pesquisa para o Espiritismo e suas raízes profundas, nessa pesquisa que você fez. Conta para a gente, Admir. Então, eu tenho certeza, não só nessa descoberta das raízes profundas do espiritismo, como ocorreu na história que ela veio da França, porque é como se nada ocorre aleatoriamente. Então, todos, a ciência, tudo, ela vem de alguma coisa, de alguém que inventou uma coisinha simples. E aí outros vêm
e eles vão aprimorando isso aí, eles vão tendo outras ideias e compartilhando outras ideias. Enfim, você tem um corpo de entendimento, de descobertas, de conhecimento muito grande, mas ele não é por si só aquilo, ele não ocorreu, ele é o resultado de muitas vezes de centenas de alguns séculos até chegar nesse ponto. E no espiritismo não poderia ser diferente. Primeiro, para existir o espiritismo, Jesus teve que vir à Terra, porque o cristianismo, ele teve uma participação, obviamente, no espiritismo, para o nascimento do espiritismo, muito grande. Obviamente, e nós, todo espírita é cristão, isso é fato. E, aliás, nós temos Jesus como o nosso modelo. Então, a gente vê, quando você vê a história de Kardec, por exemplo, a gente aceita, por uma informação que Zéfiro, um dos espíritos que era o espírito protetor da família Bodin, que Kardec fazia na casa dessa família com as duas meninas, Carolina e Achille Bodin, as perguntas e as respostas aos espíritos, e que no final ele vai ter um corpo de perguntas e respostas, 550 e pouco parece, na primeira, na edição 1 do, do Livro dos Espíritos. E nessa reunião, o Zéfiro ele vai apresentar o Kardec e ele vai falar que o Kardec, juntamente com o Zéfiro, e depois a gente vai ter na história que outras médiuns também, inclusive Santo Agostinho, São Luís, que foi rei da França, o rei Luís IX, e que depois ele tornou-se santo, e ele é um dos comunicadores, um dos instrutores também da doutrina espírita, que eles haviam sido druidas. E os druidas, que eram dos gauleses, os druidas era a classe sacerdotal, era a classe sábia da, da Gália, ou dos gauleses, que eles são chamados de gauleses, é, ele foi denominado assim Gali, que eram os bárbaros por Júlio César, quando ele invadiu a Gália para conquistar esses povos. E os gauleses eles são das tribos celtas, então a tribo celta ela já estava por toda essa região, até mesmo hoje na Grã-Bretanha. Então era um grupo muito grande. E de acordo com a informação de Zéfiro, Kardec ele havia sido druida no tempo do Júlio César. E no tipo da conquista da Gália por Júlio César, eu entro em detalhe, o livro ele traz detalhe dessa invasão, da conquista de Júlio César da Gália, isso em torno do século 50 a.C., ou seja, 2050 anos, hoje seria 2070 anos atrás, e Kardec, que ele chama Kardec de o codificador, em alguns termos, outros preferem o termo organizador, o compilador da doutrina espírita, ele em uma de suas encarnações estavam aí, ou seja, já estava mais ou menos na sua programação quando chegasse o momento para ele então participar da composição da doutrina espírita. E quando eu falo a França na história da humanidade, quando você vê justamente a região do sul da França, onde os gauleses estavam por todos os lados. Paris, por exemplo, vem da tribo Parisi, que era uma tribo gaulesa que morava na área onde é o rio Sena. E então Paris vem dessa tribo gaulesa Parisi. Mas era no sul da França, era mais montanhoso, onde tinha assim, eles tiveram uma presença bem maior. E antes disso, desde a época do gelo, essa parte do sul da França, existem cavernas no sul da França, que tem aquelas pinturas rupestres
ou nas paredes das cavernas de 20 mil anos atrás. E o sul da França é mais ou menos no norte da Espanha. E a Espanha também tem as cavernas, as famosas cavernas de Altamira, com essas pinturas do Petre. E também encontrado, sobretudo no sul da França, as primeiras, a, 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 na antropologia, chama-se da, da explosão consciencial, porque no sul da França, né, encontraram fósseis de 30, 40 mil anos atrás, de objetos já mais sofisticados, de instrumento musical. Teve uma aprimoração no caso do arco e flecha, que era como eles caçavam e como se defendiam. Em outros extremos, e sobretudo as pinturas. Era o ser humano já avançado na sua consciência, que ele era capaz já de pensar abstratamente. Quando a gente estuda a evolução da humanidade de 1 milhão de anos atrás, por exemplo, 2 milhões, até 30 mil anos atrás, eles não souberam nem polir a pedra. A história da pedra polida, onde o ser humano, jamais avançado, conseguiu sofisticar-se de tal maneira a polir a pedra, a deixar ela, e também a esculpir a pedra para fazer coisas. Demorou na evolução da humanidade uns 2 milhões de anos até chegar a esse ponto. Então, existe um momento na história da humanidade, tipo 20, talvez 23 mil, 30 mil anos atrás, que teve, ah, Emmanuel fala dos capelinos, dos exilados de Capela que vieram para cá, e quando você conta, você vê mais ou menos, na época, nos lugares da evolução da humanidade, na criação das civilizações, que é mais ou menos por aí, 20 mil anos atrás. Tá? Então, deve ter tido um influxo de espíritos já mais avançados que vieram para a Terra justamente para ajudar a Terra a evoluir mais depressa. E o maior foco desses fósseis que encontram dos seres humanos, que são seres humanos modernos, que já, se a gente traçar a evolução física do ser humano daqui para trás, você vai chegar mais ou menos nessa de 30 mil anos atrás, e nos fósseis encontrados no sul da França, já o cérebro do tamanho que ele é hoje, porque que ele para comportar a nossa capacidade intelectual mais evoluída, encontra-se na França. E aí depois, com o cristianismo, o que vai acontecer é que o cristianismo ele vai sair da Palestina através de Paulo de Tarso, que Paulo de Tarso ele levou o cristianismo às aforas da Palestina e fluente em grego. Então toda essa região aí do Império Romano nessa época, eles estavam rodeados por bárbaros. E na parte da do Império Romano, na parte da Europa, onde está situada a França, que Júlio César vai também conquistar para fazer parte, para trazer para como colônia do Império Romano, e ele vai conseguir. Então, o Paulo de Tarso sai e vai para a Grécia, e da Grécia ele começa a subir. E aí tem os padres que eles vão catequizar outras raças. Então, eles vão para a França. Mas tem uma história muito bonita, e eu conto isso em detalhe no livro, que é uma lenda que Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, e veio Lázaro também, e outros apóstolos de Jesus, que eles foram expulsos da Palestina lá após, tipo, 10 anos depois que eles eram perseguidos, 10 anos depois da morte de Jesus, que eles se foram colocados em um barco sem remo, sem nada, e eles foram parar justamente no sul da França, e eles vão então fazer a sua morada, eles vão morar no sul da França, eles passam a residir aí, inclusive eu entro em detalhe que Maria Madalena tinha seguidores, ela é padroeira de locais, tá? De Marseille, da região de Provença,
e Lázaro também foi bispo. Então nós temos o Santiago que é de Compostela, que possivelmente podia ser um seguidor de Jesus, ou próprio irmão de Jesus, que também refugia-se nessa região. Então existe uma história do cristianismo no sul da França, que ela é também fantástica. E quando você liga você faz esses elos, porque depois disso aí vão ocorrer outras coisas, outros fenômenos históricos na França que a um momento ele vai então culminar com esses fenômenos que eu entro em detalhe. Eu vou parar um pouquinho aqui e eu vou deixar você fazer alguma pergunta ou algum comentário que porque se deixar aqui eu vou direto, porque isso é um assunto muito interessante, mas aí eu vou tentar pegar de onde eu parei até chegar, eh, na nossa história. Não, lindo, né? Tô adorando também. É o convite, você que está aí nos acompanhando, o convite, a sua leitura, né? O Espiritismo e suas raízes profundas. Admir Serrano fez toda essa pesquisa e ele mesmo diz na obra, né? Que ele pretende mostrar o início de uma nova era, no intercâmbio entre as duas realidades, a vida física e a espiritual. Aqui abordando o que veio antes dos fenômenos que culminariam com na doutrina espírita e suas raízes profundas, iniciando pela França, o berço do espiritismo. E aí, eu vou pegando pela ordem, até porque está aqui. Você vem trazendo depois também a reforma do protestante, o protestantismo na França e esse lado, né, das religiões, inclusive, ali. Conta um pouco dessa pesquisa, desse momento, né, da história da reforma protestante com o Martim Lutero. Conta para gente, Então, Ademir. então, vou tentar pegar aí de onde, mais ou menos de onde eu parei. Então, o que é que vai acontecer? Os druidas dos gauleses, os druidas dessa região, eles eram muito espiritualizados. Era um povo bárbaro, etc., mas eles eram muito espiritualizados. Então, eles tinham uma religiosidade muito grande. Inclusive, aqueles monumentos de pedras, como, tipo assim, não é tão como Stonehenge, por exemplo, na, na Inglaterra, mas tinha outros monumentos que indica a alta espiritualidade dos celtas, que eram os gauleses, no caso, os druidas que eram dessa região. Então, o que acontece? O que aconteceu? Os bárbaros que circundavam o Império Romano, eles foram convertidos ao cristianismo, mas a princípio por um cristianismo ariano, e essa é uma história também que eu conto no livro, que os arianos tinham cristãos, não era catolicismo ainda, na Alexandria, e um deles era o Arius, ele foi um sacerdote muito religioso, só que ele não acreditava na Santíssima Trindade. Para ele, Deus era o único Deus. Jesus, ele podia ser considerado um filho de Deus, como no Espiritismo a gente não reconhece Jesus como parte de Deus, o Espírito Santo parte de Deus. Então o Arias, esse sacerdote, ele tinha um grupo de seguidores muito grande, só que ele não acreditava. E a outra vertente do cristianismo que se fortaleceu foi o cristianismo apostólico, que surgiu na Turquia, né, a Anatólia, e, e Paulo foi um dos grandes promotores, ou fundadores desse catolicismo que veio a ser o catolicismo romano, que é o que a gente conhece. Então, muitas dessas tribos bárbaras tornaram-se cristãs não trinitárias. Só que depois que Constantino proibiu ou conseguiram fazer com que a doutrina do Arias fosse heresia, prevaleceu a romana só. Então, e a França aderiu
a essa religião católica muito forte. Então, e o catolicismo ele é predominante ainda, ele foi mais predominante ainda, depois que nos anos 400, por aí, depois disso aí, depois que o cristianismo foi adotado como religião oficial do Império Romano. Só que depois, e aí Constantino ele deixou a igreja muito rica, né, ele dava muito dinheiro, ele dava, tudo, terras, ele construiu o Vaticano, ajudou, então era toda esplendorosa as igrejas, tinha que ter muito ouro que eles lhe davam, né, e criou o papado, e aí o que aconteceu? E aí depois, principalmente depois da queda do Império Romano, que a igreja ela passou, ela continuou sendo independente, um acordo que teve lá entre os monarcas, os reis e a igreja, que eles estavam lá quietinhos. Então aquilo ficou, muito dinheiro, muita gente, muito poder. Os primeiros papas eram senadores, antigos senadores, eles eram aristocratas. Não tinha nada a ver com religião, eles se diziam, obviamente, católica. Eu conto isso no livro em detalhe, mas o ser cristão, nessa época do papado, era o mínimo. Esse não, eu nem precisava, ele tinha que ser, porque era dinheiro, era puro negócio. E era uma corrupção imensa, era um exagero imenso, era um desperdício, era uma coisa grandiosa. Então, mas havia já os seguidores, os padres, outros cristãos, cristãos que eles queriam que a igreja voltasse a ser a igreja, o cristianismo simples que Jesus ensinou. Aquele de você não ter a ganância, de você ser compassivo. E não tinha. Então, havia já desde o ano 1000, o Martinho Lutero, ele conseguiu o feito da reforma protestante na época, em 1515, por aí que ele começou. Mas há 500 anos atrás já tinham outros cristãos que haviam sido católicos que não concordava com aquele exagero todo e protestavam. E só que foi daí então que veio a brutalidade da da Igreja Católica através da Inquisição e daqueles, torturas que faziam. Então muitos, o sul da França teve vários, os cátaros, por exemplo. Os cátaros, eles eram reencarnacionistas. E eles se refugiaram. Tem uma região no sul da França, onde também vai para prevalecer depois o protestantismo, que vai originar os primeiros fenômenos que vai culminar com as irmãs Fox, bem aí no sul da França. É lindo demais. Então eles protestavam, os cátaros, tinha outros também católicos que protestavam, os valdenses, por exemplo, que eram cristãos. Só que eles não tinham força, então, e nisso o império, no caso francês, ele era católico e ele fortalecia a religião, os padres, eles, as dioceses que eram implantadas em diferentes regiões da França, e a própria igreja tinha o seu exército. As cruzadas, por exemplo, é um exemplo disso, que os reis juntavam para mandar soldado para combater o que eles chamavam de hereges, e os hereges eram todos aqueles que eram contra a Igreja Católica, os exageros, porque se você conseguir combater aquele exagero, aí a Igreja Católica ela queria ser predominante, ela queria um monopólio da fé, como ela teve o monopólio da fé por muitos anos, até Martinho Lutero. Mas antes disso, teve as várias correntes protestantes que acabaram não vingando. Então, vai haver, já desde o ano 1000, antes e depois de Cristo, já vai começar os primeiros movimentos protestantes. Só que
seria apenas com Martinho Lutero, onde, o papel dele, onde haveria, efetivamente aquela reforma. E isso, e Martinho Lutero, ele foi contra, que era as indulgências, porque o Papa, que estava, o Leão qual que é? Leão 9, é um dos leões aí, não lembro do número dele. E ele era da família de Medici. A família de Medici é um dos maiores banqueiros de Florença. Eles tiveram 4 papas. Puta, era business. Era um negócio super, super lucrativo. E esse último papa, o Léo, ele, quando ele tomou o papado, quando ele foi eleito, porque foi comprado, eles compraram a eleição, eles compravam a eleição, eles compravam os cardeais, todo mundo era subornado para colocar o papa que eles queriam. Era bem assim. Então, quando ele foi eleito, tem uma história. Deus nos deu o papado, desfrutemo-nos. E ele desfrutou demais. Faliu a igreja, precisava de dinheiro, começou a vender indulgência. Indulgência é você. Ele vendia o perdão, era um bilhetinho escrito em latim que você, se você paga, você tem que pagar, ele tem um custo financeiro, você paga, você compra o seu perdão, e está lá escrito que você está perdoado de todos os seus pecados e que você não vai sair, você nem vai para o purgatório e você já vai direto para o céu, porque você comprou o seu perdão. E isso deixou o Martinho Lutero muito bravo com isso. E já havia outros movimentos, outras pessoas que eram contra o exagero da igreja, que precisavam combater. Então, Martinho Lutero, ele não queria criar uma nova religião, ele queria que a religião católica seguisse o cristianismo que Jesus ensinou, que não era o caso. Então, com Martinho Lutero, ele é alemão, na época ainda tinha os reinados, né? Reinados. E ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, criou escolas na Alemanha, porque o pessoal pobre das fazendas, essas coisas, eles não sabiam ler. Então, ele criou escolas para ensinar a ler. E aí, então, teve um movimento, um apoio muito forte ao protestantismo de Martinho Lutero. E isso chegou à França também, ia já 1500 e pouco, já estávamos começando ou já estavam mais intelectualizados, já tinha gente vendo os exageros da igreja, eles tinham fé, tal. E apareceu ele foi contemporâneo de Martinho Lutero, mas ele era bem mais jovem, que era o João Calvino. Então, o João Calvino, ele trouxe um outro protestantismo, assim, algumas ideias, que não tinha muita diferença do Martinho Lutero, só umas questões assim mais. E a França aderiu a esse protestantismo do João Calvino. Eles aderiram, e só que eles foram em grande número, e estavam mais e mais. E isso era uma ameaça muito forte para a Igreja Católica. Então, eles começaram a combater esses protestantes calvinistas, que eles receberam o nome de huguenotes. Huguenote, que é Hugue, que era, provavelmente vem do nome de um protestante de Geneva, que chamava Hugo alguma coisa, porque o Calvino, ele era francês, só que ele teve que fugir da França, porque ele ia ser morto, então ele refugiou-se em Geneva, e Geneva, na época, tinha uma liberdade, dava mais liberdade de pensamento, então ele pregava a sua religião protestante lá. E esse Hugh, ele era um católico, mas ele tinha simpatia para as ideias de Calvino. Então, disse que colocaram, então, esse huguenote, um termo pejorativo para os protestantes calvinistas. E o maior foco desses calvinistas estava no sul da França, que é uma região montanhosa, bastante montanhosa, e aí eles conheciam
muito bem essas montanhas, e o exército cristão, católico, tinha dificuldade em chegar até lá, porque eles conheciam, tá? Mas eles foram perseguidos, mas um grupo muito grande, eles continuaram a ser huguenotes. Agora, o que vai acontecer, que é muito, muito, muito bonito, é que no final de 1600 e pouco, 1690 e pouco, por aí, vão ocorrer fenômenos entre esses grupos de camponeses e pastores, porque essa região do sul da França ela era pastoril, ovelhas, e também ela em agricultura, sobretudo em a seda, o bicho da seda, eles eram exímios tecelões da seda, essa região, e videiras, obviamente, era uma terra muito, muito fértil. Então, a maioria desses camponeses, eles se tornaram católicos, protestantes, e fervorosamente. E como aí que eu digo, a França ia ter um papel importante para a história do espiritismo e para a história também do espiritualismo que viria depois. Porque aí vai surgir, em 1700 e pouco, 1680 e pouco, uns fenômenos entre jovens dessa região, fenômenos mediúnicos. Então, começa com uma garota chamada Isabel, eu esqueci o sobrenome dela, que ela está dormindo, de repente ela acorda e ela começa a cantar os 10 mandamentos, a falar os 10 mandamentos cantados. E ela começa, então, a pregar um chamado para o arrependimento. Fala francês fluente sem saber francês. Então, aí vai ter uma leva muito grande, um número muito grande, porque aí começa, descamba, porque o sul da França ele vai ter um papel super importante nos fenômenos, porque já está sendo preparado, a gente só vai dar conta depois, quando você traça a história de trás para frente. Então, já está sendo preparado. Então, essa região que chama Cévennes, isso tudo eu tenho em detalhes, mínimos detalhes, no livro. Então, vai ter um grupo muito grande de, de fenômenos mediúnicos, médiums vão aparecer. Tem uma certa época, até 1705, 1704, por aí, já tinha, só nessa região, é uma região não é muito grande, no sul da França, de Cévennes, justamente, mais de 6.000 médiums, crianças, até bebês falando idioma, falando, entre em transe e prega. Então, e prega justamente isso, o cristianismo simples. E eles vão ser perseguidos pela igreja. Mas, no fim, eles vão perder, porque a igreja tinha força, mas uma parte do protestantismo, ele ainda vai seguir por um tempo. Então, Cévennes e esses chamado Camisardi, depois eu vou explicar por quê, eles tiveram um papel super importante, porque eles vão ser o primeiro elo na história dos fenômenos que vão culminar com a volta desses fenômenos dos Estados Unidos para a, para a França, para Paris. Aí eu vou dar um tempinho para você falar e depois eu posso tentar pegar isso daqui, porque eu estou preocupado um pouco com o nosso tempo também. Olha, eu estou adorando, né? Eu fazendo de novo o convite a você. O Espiritismo, suas raízes profundas, Admir Serrano fez uma pesquisa antes do surgimento da doutrina espírita. E agora, nessa passagem sua para o tempo, eu vou pedir para você sintetizar ali, vai. Você tem mais 5 minutinhos agora para sintetizar um pouco e fazer o convite, né? À leitura de O Espiritismo e suas raízes profundas, do Admir Serrano. Vai daí, Admir. Sim, então, então, o que eu vou te falar, para resumir,
um pouquinho, eu vou precisar convidá-los a ler o livro, porque deram-me tempo, há uns meses atrás, para falar sobre o livro, e nós ficamos 2 horas e meia no ar falando sobre isso. Mas aqui o tempo ele é muito pouco. Então, resumindo rapidamente, esse papel do sul da França vão existir fenômenos e pessoas que eram os porta-vozes, aqueles que participariam, obviamente, do início da nossa doutrina, que eles vão sair da França, eles vão ser expulsos da França, eles vão para a Inglaterra. Na Inglaterra, eles encontram e criam um outro elo, e isso no final de 1700 e pouco, de um elo que vai levar um grupo de também de protestantes, de médiums, porque vai ocorrer um fenômeno onde médiums vão ser criados, onde médiums vão aparecer, vão surgir, porque fazem parte de uma programação. Esse grupo vai para os Estados Unidos. Ele vai para os Estados Unidos, na região do norte da de Nova York, do estado de Nova York. Aí eles vão criar um outro elo, eles vão trabalhar em um movimento. Esse aí você já vai ver com mais clareza o trabalho da espiritualidade de cima para baixo, porque eles já falam. Então nós vamos ter, a partir de todo esse tempo, um movimento que ele é dinâmico das duas partes, né? Na parte física, nos seres humanos, que seriam os médiums, e na espiritualidade, que está trabalhando na formação desses médiums e desses fenômenos. Então, esses fenômenos vão dar a origem aos fenômenos de Hydesville, está tudo detalhado no livro, que vai ter aqui até depois no ano de 1850, 52, começa aí, voltando para a Europa, ele vai para a França, então, através de notícias desses fenômenos, sobretudo da mesa girante, das mesas falantes, e lá eles vão encontrar Allan Kardec, que já estava trabalhando, ele não acreditava nada disso, um cientista cético, ele era magnetizador, porque nessa época, em um momento, o Mesmer ele vai para Paris, ele vai começar a sua escola de magnetismo, ele vai encontrar outros seres que vão participar, também vão fazer parte desse movimento espiritual que vai dar origem ao espiritismo, vão estar lá, tudo lá trabalhando ao mesmo tempo. E a gente vai ver isso aí, que eles vão ensinar o magnetismo lá. Kardec vai fazer parte desse livro, vai estudar, ele não se dá conta do trabalho grandioso que ele daria, que ele teria na compilação ou na codificação que a gente chama do espiritismo. E ao mesmo tempo que tem esses fenômenos ocorrendo nos Estados Unidos, aí com o movimento de mesa e todas essas coisas, nós temos também dentro de Paris, na própria França, naquele local, nos arredores onde vivia Kardec e outros participantes do espiritismo, fenômenos também ocorrendo, por outro lado, já a psicografia, a psicofonia sendo criada e vai, no momento certo, então, ter Kardec, encontrar Kardec e Kardec vai trabalhar aquele tempo todo e trazer para nós o que nós temos hoje em nossa consoladora, sábia e doce doutrina. Tudo está aí em detalhe no livro O Espiritismo e Suas Raízes Profundas. Olha, Admir Serrano conversando com a gente do Espiritismo e Suas Raízes Profundas, seu novo livro que está saindo pela Lar Harmonia. Admir Serrano, o tempo está acabando. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado por sua disponibilidade aí direto dos Estados Unidos para estar conversando com a gente. E até uma próxima oportunidade. Obrigado, Admir Serrano. Muito obrigado a todos e muita paz para todos vocês.
Conversamos com Ademir Serrano no programa Sensibilidade e falando, né, do seu livro, O Espiritismo e Suas Raízes Profundas. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.